E hoje, amados, nós vamos falar de um tema muito interessante dentro deste texto, dentro deste tema, que é sobre as nossas emoções. Amém? E eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia, abra ela no Salmos de número 116, a partir do versículo 1. Salmos de número 116, versículo 1. Quem não tem pode acompanhar na tela. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invoquei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. A minha alma, ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, nós te louvamos neste momento e nós te engrandecemos e nós te agradecemos. Obrigado, Deus, por estarmos na tua casa. Obrigado, Deus, por estarmos na tua presença e nós te pedimos, vem ministrar sobre as nossas vidas, vem falar aos nossos corações e vem tocar em cada um de nós. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe como estamos, o Senhor sabe como chegamos aqui, o Senhor sabe como está o nosso coração, o Senhor sabe como as nossas emoções estão. E por isso que hoje nós abrimos o nosso coração e te pedimos, trata das nossas emoções, renova as nossas emoções e ministra poderosamente sobre as nossas vidas. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos e eu te peço humildemente, Senhor, que eu seja instrumento nas tuas mãos e que a tua bondade e a tua misericórdia se manifestem sobre a minha vida. E a igreja que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, nós estamos na terceira semana falando sobre o renovar-se, sobre ser renovado dia após dia, sobre entender o quanto nós precisamos de Deus. Sobre, semana passada nós falamos a respeito de nós renovarmos as nossas forças no Senhor. E hoje, amados, eu quero falar com você algo que Deus colocou no meu coração, sobre as nossas emoções. E eu quero perguntar para você, como que estão as tuas emoções? Se você fosse olhar para dentro de você agora, se você fosse analisar como que você está, a pergunta é, como que estão as tuas emoções? Como que você tem conseguido lidar, talvez com o estresse do dia a dia, com a angústia, com a ansiedade, com os medos, com os traumas, com as aflições, com a solidão? Como que você tem conseguido lidar, amados, quando as nossas emoções elas são abaladas, quando as nossas emoções elas são impactadas por algo que nos mexe nas estruturas, que nos tira do chão? A pergunta, amados, que eu quero que você pense por um instante: você tem conseguido distinguir, perceber, estar atento, como que você realmente está emocionalmente?
Como que você está? Como que está as tuas emoções diante daquilo que você talvez possa hoje estar passando? Porque às vezes, amados, é muito fácil nós colocarmos um sorriso no rosto e dizermos que está tudo bem, enquanto que por dentro nós estamos tristes, nós estamos desabando, as nossas emoções estão, os nossos nervos, como se diz, à flor da pele. E a pergunta, amados, que eu quero agora que você pense: nós conseguimos fazer o que Davi fez nesse salmo? Nós conseguimos, amados, abrir o nosso coração dessa maneira diante de Deus e rasgar, como se diz, o nosso coração diante do Senhor e dizer assim: Deus, eu não estou bem. Falar, amados, tudo o que Davi falou, mostrando tudo aquilo que ele estava passando, como que estava o seu coração, como que estavam as suas emoções, o que ele estava vivendo, aquilo que estava prejudicando ele, aquilo que ele não estava sabendo lidar. Porque, amados, quantas vezes nós passamos por situações que não sabemos o que fazer? Quantas vezes nós enfrentamos situações que nós não sabemos como lidar? E aí muitas vezes, amados, o desespero toma conta. Isso nos trava, isso nos paralisa. Enfrentamos um problema familiar, enfrentamos uma notícia de uma tragédia, ou qualquer outra coisa, amados. Tem coisas que muitas vezes elas vêm e nos param, nós paralisamos. Uns entram em estado de choque, outros começam a chorar em desespero. Ou tem gente que está tão fechado que não consegue esboçar reação nenhuma. Sabe, amados, que quando nós olhamos para dentro de nós temos tido a atitude que Davi teve, de chegar diante de Deus, abrir o coração e contar para Ele tudo o que está acontecendo. Se nós olharmos, amados, como inicia, e se você olhar a minha Bíblia aqui, ela fala de um salmo de gratidão. Parece ao contrário, né? Davi aqui estava abrindo o coração por todas as lutas que ele estava passando, e o nome do salmo é um salmo de gratidão. Mas por que esse salmo ele é considerado um salmo de gratidão, se Davi está rasgando o coração e dizendo que ele está passando por luta e ele não estava bem? E aí o que eu e você nós temos que entender. Olha o que nos diz no versículo 1, ele começa dizendo: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invoquei por toda a minha vida. E ele começa, amados, declarando o seu amor a Deus, mas ele começa, amados, chegando diante do Senhor e dizendo: Deus ouve a minha voz. Presta atenção nisso, amados. Ele sabia como ele estava, mas ele sabia que naquele momento, quando ele abrisse a sua voz, Deus estava ouvindo. Ele tinha, amados, essa certeza no seu coração, de que quando ele abrisse a sua voz, de que quando ele clamasse ao Senhor, de quando ele invocasse o nome do Senhor, Deus estaria atento à sua oração. E aí eu e você, nós temos que por um instante parar e pensar: nós temos chegado a Deus? Nós temos contado para Deus? Nós temos aberto o nosso coração? Nós temos buscado refúgio no Senhor? Quando nós dizemos que somos cristãos, viemos à igreja, mas nós conseguimos chegar aqui e abrir o nosso coração para Deus nos tratar? Podemos ter chegado com as nossas emoções abaladas, por vários motivos, mas a pergunta é: nós abrimos o nosso coração para Deus tratar essas emoções? Ou nós continuamos carregando sozinhos? O que você faz? Davi estava buscando refúgio em Deus, mas agora em nós, amados, nós buscamos refúgio em Deus? Nós buscamos refúgio em pessoas? Ou simplesmente nós guardamos tudo dentro do nosso peito e sofremos sozinho, até enquanto que a gente aguenta? Só que chega um dia que a corda arrebenta, e aí a gente não sabe mais o que fazer. E a pergunta é, amados, quantas pessoas
acabam cometendo as maiores loucuras contra a sua própria vida, por chegar num momento assim, e não saber mais lidar com as suas próprias emoções. Amados, quando uma pessoa chega ao ponto de cometer suicídio, não é que a pessoa quer morrer. O que a pessoa quer é acabar com a dor que está dentro dela. Então, quando ela pensa em tirar a própria vida, ela está dizendo assim: eu quero acabar com a dor que está dentro de mim. E na cabeça vem a ideia de que se eu morrer, a dor acaba. Muitas vezes, amados, por não conseguir lidar com o que está passando. Muitas vezes, amados, por não buscar em Deus, por não confiar em Deus. E aí de repente você pode pensar: mas pastor, tem pessoas que vêm na igreja e não abrem o coração para Deus? Tem pessoas que chegam aqui tristes e podem sair tristes porque não abriram o coração para Deus. O que eu e você, amados, nós temos que entender é que o fato de simplesmente nós estarmos aqui dentro, se nós não abrirmos o nosso coração, nós não rasgarmos o nosso coração diante de Deus, nós só vamos estar aqui. Nós só vamos estar aqui ouvindo a palavra, nós só vamos estar aqui cantando os louvores, mas nós não vamos permitir Deus tocar. O que Davi faz aqui, amados, é totalmente o contrário. Ele declara com toda a sua fé que ele amava a Deus, porque ele ouve a minha voz. Presta atenção nisso. Quando você abre a tua voz, amados, quando você ora, Deus está te ouvindo. Ah, pastor, mas Deus está me ouvindo, eu estou falando, mas parece que não está acontecendo nada. Será que não está acontecendo nada? Porque muitas vezes, amados, nós não estamos vendo o que Deus está fazendo. Muitas vezes nós não estamos vendo a situação que nós estamos passando. Muitas vezes nós não percebemos o que nós estamos passando e o porquê que nós estamos passando. E nós só vamos conseguir perceber isso se nós buscarmos em Deus. Deus, amados, é a resposta que eu e você, nós precisamos para a nossa vida. Nós precisamos, amados, abrir, sim, o nosso coração. Tem um versículo que está em 2 Timóteo 1,7, que ele diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Olha o que Timóteo, a carta a Timóteo está dizendo, Paulo está dizendo para ele: Timóteo, Deus não colocou em ti um espírito de covardia. Deus não te fez um covarde, Deus não te fez um fraco, Deus não te fez um derrotado. E muitas vezes, amados, é assim que nós nos sentimos. E aí ele diz: Deus não deu um espírito de covardia, mas deu poder, de poder. Amém, igreja? Amém. Existe poder sobre a nossa vida, e não é nosso, é um poder que vem de Deus. Se nós buscarmos a Deus, a Bíblia diz que Deus colocou em nós amor. Amém? Deus nos quer cheios do seu amor. Colocou espírito de moderação, amados, para nós olharmos para as nossas lutas e enfrentarmos as batalhas que nós tivemos que enfrentar. O que eu e você nós precisamos entender, amados, que nós não podemos nos deixar vencer pelas lutas. Não podemos olhar para o problema e dizer que não tem solução. Não podemos olhar para o problema e dizer que eu não tenho como vencer. Lembre-se, Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus colocou poder sobre a minha vida, Deus colocou poder sobre a sua vida, e a partir do momento que eu e você abrirmos a nossa boca, declararmos a palavra de Deus, Deus vai nos dar a vitória. Amém? Eu e você, nós precisamos entender isso. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Deus não te deu, guarda isso, Deus não te deu espírito de covardia. Amém? Diga comigo: Deus não me deu espírito de covardia. Nós temos que lutar, amados. Quando nós olhamos para as nossas emoções e percebemos que elas não estão bem, é sinal que nós temos que entrar em guerra, em batalha. Agora olha, coloca para nós o versículo 3 lá, volta lá para o Salmo. Agora olha o que ele vai falar. Laços de morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim.
fiquei aflito. Você consegue imaginar como é que ele estava? Ele não estava bem, né? Às vezes a gente diz assim, nossa, é assim que eu me sinto. Laços de morte me cercaram. Isso significa, eu não tenho para onde ir. Eu não sei o que fazer. Parece que tudo perdeu sentido. Eu não sei se faço, se fico. Eu não sei o que fazer da minha vida. Era isso que ele estava dizendo. Ó. A angústia do inferno se apoderaram de mim. Deus me abandonou. Vai estar dando tudo errado. As coisas não vão acontecer. Eu vou perder tudo. E aí ele diz assim, fiquei aflito e triste. Aqui, amados, ele coloca para fora como ele estava sentindo. E aí vamos olhar um pouquinho, você conhece um pouco da história. Davi era alguém, amados, que era desprezado pela sua família. Mas a Bíblia diz que ele foi escolhido por Deus. Ele foi desprezado por um gigante, mas depois que venceu, ele foi exaltado pelo povo. Ele, amados, foi alguém que foi perseguido por Saul. Enquanto que ele tocava a harpa e Saul se acalmava, Saul se levantava contra ele e o perseguia. Para você ter noção, amados, Davi viu um dos seus filhos estuprar a própria irmã, e esse filho acabou sendo morto pelo outro irmão. Tudo dentro de casa, tudo acontecendo dentro de casa. E esse filho que matou o irmão, Absalão, se levantou contra o pai para tomar o trono. Davi teve que fugir para não ser morto pelo próprio filho. Você está entendendo o que ele passou? Deus depois restaurou o trono? Restaurou. Davi foi aquele homem que cobiçou uma mulher, Batseba, que era casada. Mandou o marido dela para a morte. O filho que foi gerado da relação que eles tiveram, morreu logo após o nascimento. E esse homem, amados, que passou por tantas coisas, a Bíblia descreve, Deus descreve ele, sabe como? Um homem segundo o coração de Deus. E aí a gente fica pensando, pastor, como é que ele passou por tudo isso? E Deus ainda diz que Davi era um homem segundo o coração dele. Davi errou? Errou. Davi pecou? Pecou. Mas cada vez, amados, que ele era confrontado, cada vez que Deus levava ele a reconhecer os seus erros, ele se humilhava na presença de Deus. Era um homem, amados, que ele não tinha vergonha de chegar diante de Deus e abrir o seu coração. Não tinha vergonha de chegar e dizer assim, olha, eu não estou bem. Laços de morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderou de mim. Fiquei triste, fiquei aflito. Amados, eu e você, nós temos que aprender a abrir o nosso coração para Deus. Se nós queremos, amados, que Deus cuide de nós, se nós queremos que Deus trate das nossas aflições, das nossas tristezas, que Deus nos ajude nas nossas emoções, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Porque tudo isso que eu relatei é parte daquilo que Davi passou. E muitas vezes eu e você olhamos para a nossa vida e perguntamos, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa luta? Por que eu estou enfrentando este problema? Não sei se você já parou às vezes para se perguntar, eu estou procurando fazer a coisa certa, mas por que a luta se levantou? Eu estou pedindo para que Deus me livre dos problemas e parece que os problemas estão aumentando. Já aconteceu com alguém aí, mais ou menos parecido? É assim que a gente às vezes se sente, amados. Só que tem um texto interessante que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. E amados, presta atenção, olha o que Tiago está dizendo. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, olha o que ele diz, tenham motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Dá para entender isso ou não? Tiago está dizendo assim, ó, quanto mais provações vocês passarem, se alegrem.
A gente não está fugindo dos problemas. Tá, né? A gente faz de tudo para se esconder dos problemas. Eu não consigo enfrentar um. Ele está dizendo que eu tenho que me alegrar quando eu passar por vários. Sabe, amados, às vezes a gente não está entendendo o que Deus está querendo trabalhar na nossa vida. E muitas vezes, amados, as lutas elas vão vir, elas vão se repetir, até que Deus trate na nossa vida aquilo que Deus quer tratar. Porque, amados, se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que o deserto é a escola que Deus usa. As batalhas é o que Deus usa para nos mostrar, para nos ensinar o que nós precisamos muitas vezes aprender. Porque muitas vezes, amados, as pessoas leem a Bíblia, as pessoas escutam o que está na Bíblia, que é a direção de Deus, e não praticam. E se não praticam, qual é o melhor jeito então de Deus fazer a pessoa aprender? Vamos fazer passar por várias provações. Aí por isso que chega nesse versículo que nos parece loucura, quando ele diz, tenham um motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 3, sabendo que a aprovação da fé, a aprovação da fé, que você tem, produz o quê? Quando a nossa fé é provada, isso produz em nós perseverança. Isso faz em nós permanecermos mais fortes na presença de Deus. Mas aí, amados, quando isso produz em nós perseverança, sabe o que acontece? Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Amados, Deus nunca vai fazer nada pela metade na nossa vida. Se Deus quer trabalhar na nossa vida, Ele vai trabalhar até ser completo. Por isso que ele diz, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos. Amados, eu e você, nós estamos em constante trabalho. E principalmente dando muito trabalho para Deus. E Deus trabalhando na nossa vida até nós aprendermos o que Ele quer nos ensinar. Porque muitas vezes, amados, Deus está nos mostrando o que Deus quer para a nossa vida e nós estamos fugindo. Deus está querendo mudar a nossa vida, Deus está querendo tratar o nosso coração, Deus está querendo restaurar a nossa vida, e a gente sempre dando mas será? Mas será que é isso mesmo? Eu acho que não, acho que eu vou esperar mais um pouco. Aí Deus vai lá e então vamos permitir outra aprovação, para ver se aí tu aprende. Não tem o ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Tem ou não tem? Pois às vezes eu acho que é Deus assim em nós, que às vezes a gente é pedra, né? Cabeça dura. Às vezes Deus está nos mostrando o que a gente precisa fazer, a gente não faz. Às vezes Deus está nos mostrando aonde nós precisamos mudar, e nós não mudamos. Por isso que ele diz, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Deus está buscando o que em nós, amados? Perfeição. Sabe por quê? Porque Ele diz na sua palavra, sejam santos, porque eu sou santo. Eu e você, amados, temos que entender que nós estamos na igreja para sermos ensinados, para sermos doutrinados, para sermos preparados, para sermos lavados, remidos, exortados, corrigidos, para um dia chegar no céu. A ação vai ter que ser completa na nossa vida. Se nós não quisermos ficar pelo caminho, a ação vai ter que ser completa na nossa vida. E é isso, amados, que muitas vezes nos falta entender. O que Deus está fazendo na nossa vida, amados. Olha para a tua luta de uma forma diferente. Por que eu estou passando por isso? Não, o que Deus está querendo me ensinar com o que eu estou passando? Comece a olhar para os teus problemas com olhos diferentes. Busca em Deus a resposta para aquilo que você está passando. Olha, amados, o que ele vai nos falar no versículo 4. Volta lá. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha. Você está vendo, amados, que é a segunda vez que ele clama a Deus? Você está percebendo que é a segunda vez que ele diz, eu estou invocando ao Senhor. O que ele está dizendo? Senhor, me ajuda. Ele está dizendo, Senhor, eu preciso da tua ajuda.
Eu preciso do Senhor. Sabe, amados, chega um momento da nossa vida, ou nós entendemos que precisamos de Deus, ou nós vamos ficar perdidos para sempre. Eu e você, amados, fomos criados por Deus. Fomos resgatados por Jesus. O propósito de Deus, amados, é que todos nós sejamos salvos. Mas agora depende de mim e de você. Se nós não clamarmos, se nós não invocarmos, ele fala pela segunda vez, eu invoquei ao Senhor. Eu busquei ajuda em Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é... Às vezes a gente se queixa do que está passando e esquece que Deus é misericordioso. E a Bíblia, amados, ela nos diz que Deus, que as misericórdias de Deus, elas se renovam todos os dias da nossa vida. E se não fosse isso, amados, eu e você já teríamos sido consumidos. Quem de nós aqui peca? E se não fosse a misericórdia de nós, onde é que nós estaríamos? Por isso que a Bíblia, ele está dizendo, ó, ele é compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ele não vira as costas para ninguém. Deus nunca te abandonou. Deus nunca te abandonou ou me abandonou por causa do nosso erro, do nosso pecado. Mas Ele está sempre pronto, esperando que eu e você venhamos nos arrepender, nos converter e nos voltarmos para Ele. Para que a obra dEle seja completa em nós. Olha o versículo 6. O Senhor vela pelos simples. Ele cuida daqueles que são simples de coração. Aí lembra o que Jesus Cristo disse? Vinde a mim todos os que estáis cansados e aprendei o quê? De mim. Aprendei de mim, que sou o quê? Manso. Aí ele diz assim, o Senhor vela pelos... Seja simples diante de Deus. Não chega de narizinho empinado, porque tu não vai conseguir nada com isso. Quanto mais você se exalta, mais você vai cair. É Deus, amados, que nos guarda. Eu e você, nós precisamos entender que sem Ele, nós não somos nada. Nada, exatamente nada. Por isso que ele diz, quando eu estava prostrado, quer dizer, quando eu me prostrei, quando eu reconheci quem é Deus, Ele me salvou. E aí a pergunta que eu e você nós temos que nos fazer, nós reconhecemos, nós nos prostramos diante do Senhor, nós nos chegamos diante dEle e dizemos, Senhor, eu entrego aqui a minha vida para Ti. Eu reconheço o Teu poder, eu reconheço a Tua majestade, eu reconheço que o Senhor é todo poderoso. Amados, eu e você conseguimos entender isso na nossa vida? Eu e você, nós conseguimos entender o que o salmista estava dizendo, quando eu estava prostrado, o Senhor me salvou. É quando, amados, eu e você nos entregamos. É quando eu e você tiramos todas as barreiras que nós mesmos criamos e nos achegamos a Deus. Às vezes as pessoas, amados, conseguem complicar o que Deus quer fazer. Amados, Deus quer que eu e você chegamos a Ele e abrimos o nosso coração. Só isso, só. Mas eu não sei orar, você não precisa saber orar. Você só tem que abrir o seu coração, porque é Ele que vai te ensinar. Ah, eu não sei o que fazer, você não precisa chegar sabendo o que fazer, porque é o Espírito de Deus que vai te ensinar o que você fazer. Amados, tem a palavra que nos ensina, tem o Espírito Santo que nos direciona. Mas às vezes as pessoas dizem assim, não, o dia que eu ajeitar a minha vida, o dia que a minha vida tiver 10, tudo resolvido, aí eu vou para Deus. Nunca. Esse dia nunca vai chegar. Porque eu e você precisamos entender, amados, que nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Porque as lutas elas vão vir. As batalhas elas vão se levantar.
E eu e você, amados, sem Deus, volto a dizer, não somos. Por isso que ele fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem. Sabe o que Deus está te dizendo? Eu conheço a tua força. Eu conheço a tua estrutura. Ah, mas eu não estou aguentando mais. Mas Deus sabe que você aguenta. O problema, amados, é quando nós queremos carregar tudo sozinho e deixamos Deus de lado. Por isso que a palavra, ela nos diz isso. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá o livramento, para que vocês a possam. Deus amado sabe que sem Ele nós não somos nada. Mas eu e você também precisamos saber que nós precisamos dele. Nós precisamos, amados, começar a reconhecer. Pastor, eu não estou bem, eu ando triste, eu ando depressivo, eu ando sem vontade de viver, eu não tenho mais paz, eu não tenho mais isso. Lá em casa é um pé de guerra, tá? E você está buscando a Deus. Ah, eu até orei. Orou, está buscando a Deus. Se prostrou, invocou o nome do Senhor, colocou todos os teus problemas diante de Deus e está buscando em Deus a solução para a tua vida, está buscando em Deus a solução para a tua casa, está buscando em Deus a solução para a tua família? Ou você acha que você vai fazer uma oração de 1 minuto e Deus vai resolver a tua vida no estalar de dedos? Porque tem gente que espera que Deus faça assim. Orou 1 minuto e os problemas acabaram. Que bom que fosse assim, mas não é. Porque muitas vezes, amados, Deus vai provar a nossa fé. E aí, realmente tu crê que eu posso mudar a tua vida? Realmente tu crê que eu posso? Tu crê quem eu sou? Muitas vezes Deus fica pensando de nós. Nós cremos no poder de Deus. Muitas vezes, amados, eu e você, nós precisamos abrir o nosso coração para isso. Volta lá no texto, coloca para nós lá. Versículo 7. Ó minha alma, volte ao seu. Olha o que ele diz para ele. Ó minha alma, volte ao seu. Volte a estar em paz. Está aflito? Está com medo? Está angustiado? Fala para você mesmo. Volta a ficar em paz. Olha o que ele está dizendo. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Ele mesmo declara, amados, Deus está sendo bom. Eu e você, nós temos que entender, amados, que Deus é bom o tempo todo. E amados, presta atenção, lembra de Jesus? Quem é que lembra de Jesus? Ah, que bom. Lembra quando Jesus Cristo estava lá no Getsêmani? Coloca para nós lá Mateus 26, 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de... Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. Ele sabia que ele ia sofrer. E ia sofrer muito. Ele sabia que o que ele ia enfrentar, amados, ninguém nunca tinha enfrentado. Por isso que a Bíblia diz que ele começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Olha o versículo próximo. Então ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este, contudo, não seja como eu, e sim como tu. Jesus sabe o que é se sentir angustiado. Jesus sabe o que é se sentir triste. Ah, mas será que Deus sabe o que eu estou passando? Sabe. Jesus passou. Jesus estava lá, angustiado com o que ele ia viver. A Bíblia diz,
lá em Lucas, que o seu suor se transformou em gotas de sangue, de tão angustiado que ele estava. E ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim esse. Quantas vezes nós só fazemos essa oração? Pai, tira de mim esse problema. Deus me livra dessa luta. Deus me livra desse problema. Mas olha o que Jesus disse: contudo, não seja como eu quero, seja como tu quer. Jesus sabia que a dependência dele estava em Deus. Ele naquele momento, amados, ele entrega tudo diante do Senhor. A luta, o sofrimento, tudo que ele ia passar. E ele disse: Deus, se o Senhor puder, o Senhor passa de mim, mas se o Senhor não puder, que a tua vontade se cumpra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Deus, se eu tiver que passar por isso aqui, eu passo, desde que o Senhor esteja comigo. O que muitas vezes, amados, eu e você não estamos entendendo é isso. Jesus Cristo, quando disse que no mundo nós teríamos aflições, Ele não disse que nós iríamos enfrentar sozinhos. Nós temos que entender, amados, que quando as lutas, as aflições, os medos batem na nossa vida, existe um Deus que está conosco. Existe um Deus que vai nos acompanhar. Deus não acompanhou Jesus? Acompanhou. Em tudo que ele sofreu, em tudo que ele passou, Deus estava lá. Você acha que Deus vai nos abandonar? Não. Mas nós temos que aprender, amados, a entregar tudo diante de Deus. Quando eu e você, amados, fizermos isso, nós vamos entender que até as lutas, como disse Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as lutas que você enfrenta vai cooperar para o bem, para o teu próprio bem. E aí, amados, finalizando, coloca lá o versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse estou. Duas coisas, amados. Enquanto que ele estivesse na terra, ele buscaria Deus. O que eu e você temos que entender isso? Nós temos que buscar Deus todos os dias. Mas ele fala aqui, amados, algo que me chamou muita atenção. Ele dizendo assim, ó, eu cria, eu ainda confiava no Senhor, eu ainda acreditava no Senhor, mesmo quando eu dizia que estava aflito. Ele não tinha perdido a confiança em Deus. Ele não tinha achado que Deus tinha abandonado ele. Ele não tinha achado que Deus não ia fazer nada por ele. Não, ele ainda confiava. Mesmo quando ele dizia, Senhor, eu estou aflito, eu confio em Ti. Eu estou passando por essa luta, mas eu confio em Ti. Eu estou enfrentando o vale da sombra e da morte, mas eu ainda confio em Ti. Ai, mas eu estou passando por uma enfermidade, mas eu ainda confio no Senhor. Ah, mas eu estou passando por uma crise de ansiedade, mas eu ainda confio no Senhor. O que eu e você, amados, nós temos que entender é que mesmo que as lutas se levantem, elas vão se levantar, não para de confiar em Deus. A própria Bíblia, amados, ela nos ensina que eu e você, nós temos que nos preparar para os dias maus. Nós temos que, amados, começar a entender que as lutas, elas vão vir. As batalhas, elas vão se levantar. Enquanto que nós estivermos aqui, enquanto que nós estivermos nessa terra, as aflições, elas vão vir. As enfermidades vão vir também. Querendo ou não, amados, elas vão vir. E aí você vai estar muito bem na tua casa e você vai receber uma ligação. Olha, houve uma tragédia na família. Você vai estar muito bem, simplesmente do nada. Pode alguém da tua casa amanhecer com uma doença mortal. E a pergunta é, e a confiança? Amados, seria muito bom se nós não tivéssemos lutas, não é? Mas se nós não tivéssemos lutas, será que nós ainda buscaríamos a Deus? Será que nós ainda buscaríamos a Deus se não estivesse passando por luta nenhuma? Se você não tivesse
luta nenhuma na tua vida, você estaria hoje aqui? Você estaria buscando a Deus só porque você o adora? É isso que eu e você nós temos que parar para pensar. Muitas vezes nós estamos olhando e estamos dizendo assim: nossa, nós estamos passando por um tempo difícil, nós estamos passando por uma geração complicada. Amado, sabe qual é hoje um dos maiores problemas dessa geração? Talvez da nossa geração, da geração mais nova do que eu. É uma geração que não sabe lidar com as suas emoções. É uma geração, amados, que se escuta um não, a casa cai. É uma geração que não consegue ser contrariada em nada, porque o mundo desaba. Qualquer palavra mais forte, qualquer palavra de correção, já pira o cabeção. E aí por que, amados, que muitas vezes as pessoas não estão conseguindo se firmar em Deus? Porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas é justiça. Se Deus tiver que te corrigir, Deus vai te corrigir. Deus vai usar a sua palavra, que às vezes tem gente que acha que é só coisa boa. Não, a palavra de Deus é mais correção do que coisa boa. Tem gente que só quer, sabe aquela Bíblia das promessas? Está marcada as promessas de Deus, aquela Bíblia que as pessoas gostam, que aí só leem a parte das. Mas sabe o que é interessante? Que uma vez, quando eu conheci essa Bíblia das promessas, eu disse: cara, que interessante isso. Segundo os teólogos, tem em torno de 8.000 promessas de Deus para nós. Amém? Aí eu fui olhar. Pela primeira vez eu estava vendo uma Bíblia da promessa na minha mão, eu comecei a olhar. Só que eu comecei a prestar atenção, amados, ou antes ou depois da promessa, sempre tinha uma condição. Sempre. Então, amados, Deus estava ali nos mostrando uma coisa: eu tenho uma promessa para a tua vida, mas se você quiser receber a promessa, você vai ter que cumprir a condição. É isso, amados, que eu e você nós temos que entender. Por que hoje as nossas emoções estão tão abaladas? Porque muitas vezes no fundo nós não confiamos verdadeiramente em Deus. Porque muitas vezes, amados, eu e você viemos na igreja cheio de problema e saímos daqui cheio de problema porque não abrimos o nosso coração para Deus. Não fizemos o que Davi fez neste salmo. Se você seguir lendo, você vai ver que ele vai seguir falando e repetindo. Amados, não adianta nós chegarmos a Deus, nós sairmos da nossa casa e virmos à igreja, se for para chegar aqui e não falar nada para Deus. Por que, pastor? O senhor está dizendo que não adianta então eu vir na igreja? Não, eu estou dizendo que você precisa abrir o teu coração. Você precisa abrir o teu coração. Você precisa confiar em Deus. Você precisa entender, como ele estava dizendo, eu cria, mesmo quando eu dizia que eu estava aflito. As aflições, elas vêm? Vêm. As batalhas vêm? Vêm. Lutas vêm? Vêm. Amados, quanta coisa mexe com as nossas emoções. Quantas coisas, amados, colocam as nossas emoções lá por terra. Uma palavra que às vezes alguém nos fala, a nossa emoção já, puf. E aí, amados, muitas vezes a gente acha que Deus vai tirar tudo isso de nós. Não, Deus vai nos preparar para enfrentar o que for preciso. Mas nós temos que buscar em Deus. Nós precisamos entender, amados, que as nossas emoções, elas precisam ser renovadas em Deus todos os dias. Por isso que Deus tem que ser o centro da nossa vida. Por isso que eu e você, amados, nós temos que nos arrepender. Nos arrepender dos nossos erros, nos arrepender dos nossos pecados, colocar todas as coisas diante de Deus. E ter, amados, um coração aberto para ser cuidado, para ser tratado, para ser renovado, para ser disciplinado e doutrinado por Deus. Porque, amados, é Deus que trabalha em nós. Mas nós temos que deixar. Quem é que já passou por crise de ansiedade aqui? A pergunta é: o que fazer numa crise de ansiedade? Quem é que já passou por depressão?
A pergunta é: o que fazer quando eu estou passando por uma depressão? Quem é que já recebeu uma notícia de uma tragédia? Quem é que já perdeu alguém que amava? Quem é que já enfrentou uma doença? Não uma dorzinha de barriga, isso aí, mas algo mais sério. Um diagnóstico de câncer, uma luta forte. Amados, a pergunta é: como que nós enfrentamos tudo isso? Se eu e você não estivermos firmados em Deus, amados, nós caímos. Uma ansiedade, amados, nos bota por terra. Uma depressão, amados, é o suficiente para levar uma pessoa ao suicídio. A notícia de uma doença é o suficiente para levar a pessoa a pensar em dar um fim na própria vida. Eu conheci uma pessoa numa cidade que a gente pastoreou, que quando recebeu a notícia de uma crise financeira, se matou. Só porque tinha perdido um valor em dinheiro, um valor alto, mas foi o suficiente para ela tirar a própria vida. Sabe o que é isso? É quando as nossas emoções estão... Se eu e você não estivermos firmados em Deus, qualquer coisa que aconteça é o suficiente para nos derrubar. Por isso que hoje, amados, você tem que se renovar no Senhor. As tuas emoções têm que ser renovadas no Senhor. E não adianta, amados, você dizer assim: Deus me livra de todas as lutas. Não ora assim. Mas diga para o Senhor: Deus esteja comigo em todas as lutas. É isso que eu e você nós precisamos entender. Amados, Davi era homem segundo o coração de Deus e não passou por luta? Passou. Sadraque, Mesaque e Abdinego eram homens de Deus e foram parar na fornalha. Daniel foi jogado numa cova. E todas essas pessoas, amados, eram homens, e Deus livrou eles dos problemas? Não, eles foram para o problema. Só que quem é que estava com eles? Tanto que quando Nabucodonosor olha para os três lá dentro de uma fornalha, achando que estavam sendo queimados, ele diz assim: mas nós botamos 3, agora estou vendo 4. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Sabe o que é isso, amados? É Deus dizer assim: não te preocupa, eu vou entrar contigo na fornalha. É: não te preocupa, tu está passando por essa enfermidade, eu estou aqui do teu lado. Não te preocupa, eu estou aqui. Mas eu e você precisamos, amados, abrir o nosso coração, deixar Deus nos tratar, colocar as nossas emoções no Senhor e deixar Deus nos fortalecer. Te coloque em pé, igreja. Lembra que eu falei no início? Como estão as tuas emoções hoje? Como que hoje você está? Talvez ansioso, talvez triste, talvez desanimado, talvez enfrentando uma luta maior do que você está conseguindo suportar. Como que hoje está as tuas emoções? Como que está lá o fundo do teu coração? Não o teu exterior, mas como está lá o teu coração? Eu perguntei para você como é que está, mas agora eu te peço, conta para Deus como é que você está. Fecha os teus olhos, coloca a tua vida agora na presença de Deus, amados, e faça o que Davi fez nesse salmo, que acaba, amados, sendo chamado um salmo de gratidão para alguém que abre a sua boca para declarar todas as suas lutas, todas as suas batalhas que estava enfrentando. Ele termina esse salmo glorificando e exaltando o nome de Deus, porque ele sabia o Deus que ele servia. Você precisa nessa noite, amados, ter certeza do Deus que você serve.
Você precisa saber que só existe um caminho. Só existe um caminho. Ou você realmente se entrega, se rende a Deus. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele te ajudar. Deixa Ele cuidar das tuas emoções. Para que você não venha cair por qualquer luta. Para que você não venha desistir de viver por causa de uma batalha. Ou talvez você carrega traumas no teu coração, mágoas do passado, situações que você viveu que você não conseguiu ainda resolver. Coloca diante do Senhor, igreja. É você, é cada um de nós que precisamos abrir o nosso coração. Fala para Ele. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos diante do Senhor. Nós abrimos o nosso coração. Nós queremos, Pai, sermos tratados nessa noite. Por isso que nós queremos nos render ao Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome neste momento. Declarar como Davi declarou: amo o Senhor que me ouve. O Senhor ouve a nossa oração nessa noite. O Senhor ouve o clamor da nossa boca nessa noite. E nós invocamos o Teu nome nessa noite. E nós colocamos o Senhor entronizado na nossa vida. Nós entronizamos o Senhor na nossa casa, na nossa família. Mas acima de tudo, nós te entronizamos o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração. Entregamos todas as nossas angústias, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas ansiedades, os nossos estresses. Entregamos tudo diante do Senhor. Para que o Senhor venha nessa noite nos tratar, nos renovar. Renovar as nossas emoções, curar as nossas emoções, libertar as nossas emoções. Para que possamos verdadeiramente viver todas as Tuas promessas. Por isso, cuida da Tua igreja, Senhor. E manifesta a Tua bênção e a Tua graça. Em nome de Jesus.